Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 17 de dezembro de 2023. Rodrigo Amendoim e a importância de falar da saúde mental do homem jovem, parte 1. A morte do influenciador Rodrigo Amendoim no último sábado em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, Bahia, levantou uma série de questões importantes sobre a saúde mental dos homens, principalmente os mais jovens, na chegada do Novembro Azul, mês que dedicamos a falar com mais atenção sobre a saúde masculina. Rodrigo tinha 24 anos, um garoto negro que cresceu na periferia de Salvador, trabalhando como vendedor de geladinho e amendoim na rua desde os 12 anos, e que acabou se tornando um fenômeno nas redes sociais, com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e 400 mil no TikTok. Mendo postava vídeos de humor e de brincadeiras na rede, mas também muitos posts em que contava as violências e dificuldades que sofreu na infância, as mágoas com a família, e os impactos que isso trouxe para sua vida emocional. A morte de Rodrigo foi registrada como suicídio e a Polícia Civil ainda investiga o caso. Causas múltiplas e complexas. Quando falamos de suicídio, nunca é demais lembrar que as causas são múltiplas e complexas. Vulnerabilidade social, racismo, preconceitos, histórico pessoal de violências e traumas, solidão, separação, questões de autoestima, exposição nas redes sociais e depressão são alguns dos fatores das causas que podem prejudicar a saúde mental. Na Revista Espírita de fevereiro de 1867, Allan Kardec incluiu mensagem do Dr. Morel Lavalée intitulada As Três Causas Principais das Doenças, psicografada em Paris, 25 de outubro de 1866. Médium, Senhor Deslins. O que é o homem? Um composto de três princípios essenciais, o espírito, o perispírito e o corpo. A ausência de qualquer um destes três princípios acarretaria necessariamente o aniquilamento do ser no estado humano. Se o corpo não mais existir, haverá o espírito e não mais o homem. Se o perispírito falta ou não pode funcionar, não podendo o imaterial agir diretamente sobre a matéria, encontrando-se assim impossibilitado de manifestar-se, poderá haver alguma coisa do gênero do cretino ou do idiota, mas não haverá jamais um ser inteligente. Enfim, se o espírito faltar, ter-se-á um feto vivendo vida animal e não um espírito encarnado. Se, pois, temos a presença de três princípios, esses três princípios devem reagir um sobre o outro, e seguir-se-á a saúde ou a doença, conforme haja entre eles harmonia perfeita ou desarmonia parcial. Se a doença ou desordem orgânica, como queiram chamar, procede do corpo, os medicamentos materiais sabiamente empregados bastarão para restabelecer a harmonia geral. Se a perturbação vem do perispírito, se é uma modificação do princípio fluídico que o compõe, que se acha alterado, será necessária uma medicação adequada à natureza do órgão perturbado, para que as funções possam retomar seu estado normal. Se a doença procede do espírito, não poderíamos empregar, para combatê-la, outra coisa senão uma medicação espiritual. Se, enfim, como é o caso mais geral, e, podemos mesmo dizer, o caso que se apresenta exclusivamente, se a doença procede do corpo, do perispírito e do espírito, será preciso que a medicação combata simultaneamente todas as causas da desordem por meios diversos, para obtermos a cura. Ora, o que fazem geralmente os médicos? Eles cuidam do corpo e o curam, mas curam a doença? Não. Por quê? Porque sendo o perispírito um princípio superior à matéria propriamente dita, poderá tornar-se a causa em relação a esta, e se for entravado, os órgãos materiais que se acham em relação com ele serão igualmente atingidos na sua vitalidade. Cuidando do corpo, destruís o efeito, mas,
Residindo a causa no perispírito, a doença voltará novamente, quando cessarem os cuidados, até que se perceba que é preciso levar a lures atenção, cuidando fluidicamente o princípio fluídico mórbido. Se, enfim, a doença proceder da mente, do espírito, o perispírito e o corpo, postos sob sua dependência, serão entravados em suas funções, e não é cuidando de um nem do outro que se fará desaparecer a causa. Não é, pois, vestindo a camisa de força num louco ou lhe dando pílulas ou duchas que conseguirão restituir-lhe o estado normal. Apenas acalmarão seus sentidos revoltados, acalmarão seus excessos, mas não destruirão o germe senão o combatendo por seus semelhantes, fazendo homeopatia, espiritual e fluidicamente, como fazem materialmente, dando ao doente, pela prece, uma dose infinitesimal de paciência, de calma, de resignação, conforme o caso, como se lhe dá uma dose infinitesimal de brucina, de digitalis ou de acônito. Para destruir uma causa mórbida, há que combatê-la em seu terreno. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de dezembro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.